Parabéns, IPMP, 69 anos, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a vida de vocês. Que privilégio participar desse momento. Agradeço ao reverendo Herbio, um grande amigo, um grande conselheiro e um colega de ministério de verdade. A gente tem caminhado bastante juntos, desde quando ele me recebeu como membro na 6ª Igreja Presbiteriana, no dia do meu batismo, me discipulou e depois toda essa caminhada. Que Deus abençoe a sua vida e o seu ministério. Poder participar desse momento é poder trazer à memória grandes lembranças, tanto da cidade de Mendes Pimentel e especialmente a igreja. Em Mendes Pimentel fui algumas vezes antes de ser convertido, participei de algumas programações na cidade, tem alguns parentes aí, e depois eu tive o privilégio, de receber a Cristo como Senhor da minha vida e depois participar de encontros. A primeira vez que eu estive na igreja ainda era bem pequenininha, não era esse templo novo, eu pude louvar e glorificar o nome do Senhor, participar de um congresso de adolescentes, tinham quase 200 adolescentes aí no colégio. Então foi um momento assim gratificante para a minha vida e eu fazia parte da diretoria de toda a organização. Então as minhas experiências foram excelentes, tanto na cidade de Mendes quanto na igreja presbiteriana, que sempre nos acolheu, nos acolheu generosamente, com banquetes espirituais e também banquetes físicos de uma alimentação maravilhosa, um acolhimento. Cada irmão que aí a gente encontra, a gente tem grandes lembranças, o modo de acolher, o sorriso, o modo agradável de servir, e isso trouxe para a gente grande inspiração. Tanto que quando nós pensamos em fazer uma festa, pensamos em fazer uma atividade especial, a gente sempre lembra do povo de Mendes Pimentel, da Igreja Presbiteriana aí de Mendes. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu queria deixar com vocês alguns pensamentos sobre o ser igreja. A palavra de Deus em Tessalonicenses diz que a igreja é o baluarte da verdade. Então ela precisa ser a proclamadora dessa verdade, mas ela também deve viver essa verdade a cada dia. Que nesses 69 anos, diante de tantas reflexões, segue mais uma, que eu considero ser útil para o desenvolvimento e amadurecimento da igreja. Primeiro, eu entendo que a igreja deve considerar a questão de crer e participar. Às vezes as pessoas elas vão à igreja porque creem, mas muitas delas deixam de participar. E na verdade nós não fomos chamados simplesmente para crer, nós fomos chamados para participar e nos envolvermos. Então o meu envolvimento, meu engajamento na igreja local é que vai determinar o nível da minha fé. Não tenho dúvida nenhuma que a igreja local é a solução para o mundo inteiro, não é somente para Mendes Pimentel, porque Deus estabeleceu as igrejas locais em cada cidade, em cada ambiente, territórios, e essa igreja local é que acolhe esses crentes para que eles possam ser trabalhados, para que eles possam discipular, para que eles possam amadurecer e também proclamar o nome eterno do Senhor Jesus. Então esse engajamento que é o fator predominante e importante na vida de uma igreja, Qual é a sua função, como você opera a sua atividade como membro no corpo de Cristo. A igreja local é o lugar onde você vai desenvolver a sua maturidade cristã. A igreja local é um lugar onde você vai encontrar socorro diante das suas fraquezas. A igreja local é um ambiente onde você vai ser incentivado a fazer parte da missão mundial que a igreja tem, que é proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Nos dias de angústias, de dificuldade, a igreja local será esse local de amparo, onde as pessoas vão poder acolher você, assistir às suas necessidades, e você vai aprender a amar segundo Jesus nos ensinou. A igreja local, ela testa o nosso temperamento. A igreja local proporciona para nós o desenvolvimento da generosidade, da humildade, da longanimidade, da mansidão. Então
Então todo esse ambiente da igreja local, ele está para trabalhar essas realidades da nossa vida, que são verdades que nós não devemos abrir mão. Talvez algumas pessoas prefiram estar distante da igreja local devido a algumas situações, mas biblicamente nós não encontramos esse princípio. Talvez seja um pouco mais difícil, mas quando nós lemos o Novo Testamento, nós encontramos todo o direcionamento aos santos da igreja. E eu falo agora aos santos da igreja presbiteriana de Mendes Pimentel, aos santos da IPMP. Não fiquem satisfeitos com apenas crer em Cristo Jesus. Que o servir, que o engajar no corpo de Cristo seja a sua meta, porque sem obras você não consegue confirmar a fé que você tem. Viva para isso. Essa é uma verdade que a igreja proclama e a igreja precisa também viver. Uma outra verdade que a igreja precisa lidar, dia após dia, é sobre o fato de nós sermos os responsáveis como igreja pela unidade desta igreja local. Então, ainda que a gente cobre de outras pessoas, ainda que a gente diga que outras pessoas têm que ser boas, elas têm que ter bom comportamento, nós precisamos entender que a responsabilidade nossa, ela é pessoal, é uma responsabilidade minha. Então eu sou responsável e quando eu olho a comunidade, eu preciso então olhar alguns princípios que precisam ser colocados em prática. Primeiro, eu tenho que entender sobre perfeição e realidade. Às vezes a gente tem um ideal de igreja, mas a gente vive numa igreja que ela é real. Então eu prefiro viver a realidade do que aquilo que é idealismo. E muitas pessoas acham que a igreja deveria ser o seu próprio ideal. Às vezes até mesmo o ideal bíblico nós não conseguimos atingir. Por isso nós temos que trabalhar com a realidade em que estamos vivendo. Como é que nós estamos vivendo, a cultura em que estamos engajados, Saber que nós somos pessoas falhas, que erram, que necessitam de perdão, que precisam de segunda chance, que precisam melhorar. Somos pessoas que necessitam de incentivo e às vezes essa ideia de sermos santos traz para nós a ideia de que nós devemos todos os dias sermos as pessoas perfeitas. Não existe igreja ideal, existe igreja real e ela precisa progredir a cada dia. São 69 anos. Essa não é a igreja ideal, com certeza, mas ela é uma igreja real, onde você pode ver as pessoas, as marcas, as cicatrizes, as suas rugas, suas imperfeições, as suas dificuldades. E nós, como crentes no Senhor Jesus, precisamos entender que somos assim. O mesmo modo que temos de generosidade para conosco, para com os nossos familiares, que nós tenhamos também com as outras pessoas. Que nós possamos também, nessa questão de cuidar da unidade da igreja, entender que existe um ponto que nos une, que é Cristo Jesus. Sabemos que nós temos diversidade de pensamento, pensamento cultural, pensamento religioso, pensamento futebolístico e também pensamento político, especialmente na cidade em Mendes Pimentel, onde a política tem uma força muito grande. Nós precisamos lembrar sempre que Jesus Cristo é o ponto, Ele é o alvo. Ainda que a gente tenha mil intenções, nós precisamos nos submeter a Cristo Jesus, pois Ele é o foco da nossa realidade. Se uma igreja deseja estar unida, ela precisa entender a sua realidade, mas ela também precisa entender que o foco principal é Cristo Jesus. Às vezes nós podemos discordar de algumas coisas, mas nós nunca podemos perder o sentido da nossa missão, o porquê nós estamos unidos, porquê estamos juntos. É Cristo Jesus o nosso Redentor. Mas uma igreja que se preocupa com a unidade é uma igreja que também está pronta a perdoar. Ela tem um coração para o perdão. Ela sabe receber de Cristo Jesus, mas ela sabe também dar o perdão. 69 anos de relacionamentos. Então entendemos que a necessidade do perdão foi diária. Se você ainda guarda no coração dificuldades, peça a Deus, pois Ele dá sabedoria de forma gratuita, liberal, e Ele pode dar a sabedoria para que você aplique essa sabedoria
para que você possa perdoar, utilizando todos os princípios bíblicos. Em Mateus 18 é o principal caminho, onde você vai, busca reconciliação com a pessoa que te ofendeu ou até mesmo com a pessoa ofendida. Você tem essa possibilidade de trabalhar a unidade da sua igreja por meio do perdão. Talvez uma outra coisa importante sobre a unidade é como nós lidamos com a liderança da nossa igreja. Nós já falamos, que a igreja não é um local ideal, a igreja é um local real. E essa é a realidade. Então nós temos líderes, ora eles vão dar o melhor deles, ora vai encontrar dificuldade. Mas uma coisa nós precisamos entender segundo as Escrituras. A Bíblia diz que nós devemos honrar e apoiar os nossos líderes. Esses que Deus colocou, cada diácono, cada presbítero, os pastores que aí estão e também outros líderes em outras áreas e ministérios desta igreja. Lembre-se disso. A palavra do Senhor nos chama a honrar quem nos lidera. Isso vai ser paz para a nossa vida. Nós vamos viver de acordo com a missão. Sabemos que líderes são seres humanos que podem errar, mas nós podemos entender o que a palavra de Deus nos diz para apoiar e honrar a estes líderes. As igrejas crescem quando nós encontramos igrejas que apoiam a sua liderança. A igreja tem a necessidade de orar por eles, a igreja tem a necessidade de manifestar toda essa honra e também aceitação e obediência. Viva para isso, lembre-se dessas coisas, são verdades que precisam marcar a nossa vida. Falei de duas realidades. A primeira, onde nós encontramos que a igreja é um local da verdade e a verdade precisa ser vivida e praticada. Ou seja, a igreja não é um local simplesmente para se crer, a igreja é um local para se engajar, é um local para se envolver. Também a igreja precisa da sua maturidade para manter a unidade, ou seja, a responsabilidade de manter a unidade na sua igreja é sua, no quanto depender de vós, tende paz com todos. Essas duas verdades precisam ser condutoras da nossa vida, do nosso comportamento e da nossa missão. E a terceira verdade que eu queria que você pudesse guardar no seu coração é que o seguinte: você não encontra em outro lugar os benefícios e as bênçãos que você encontra na igreja local. Sabe por quê? Porque na igreja local é onde você vai suprir todas as suas necessidades. Você vai suprir a sua necessidade espiritual. Ou seja, a igreja vai ajudar você a ter conexão com Deus. Eu sei que outros ambientes podem proporcionar que eu responda com espiritualidade, mas é a igreja, o local onde você encontra uma dinâmica da espiritualidade. O seu local de trabalho pode ter uma reunião de oração, um momento de espiritualidade, mas é a igreja local. Então não viva longe da igreja local. A igreja local, ela desperta o seu coração para que você possa viver as realidades da missão que Deus tem para você. Ainda que existam ações e outros locais que beneficiem para que você possa crescer e desenvolver a sua fé, a igreja local é um lugar onde você encontrará espiritualidade. Qual é o foco da igreja local? Não são os líderes, não são as pessoas que visitam, não são os ministérios. O foco da igreja local é o ensino. Viver o ensino da verdade. Ler a palavra do Senhor, aprender sobre estas coisas. E assim, então, nós conseguiremos cumprir a missão. Nós somos responsáveis pela unidade da nossa igreja. Nós somos responsáveis por agir no meio da igreja. E nós temos a responsabilidade de participar das atividades da nossa igreja. E nós sabemos disso. Como é bom estar em comunhão com os irmãos. É isso que diz o Salmo de número 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Queridos irmãos da IPMP, que Deus abençoe a vida de vocês e não se esqueça, a igreja não é uma organização criada por homens. A igreja é um organismo que foi inaugurado por Cristo Jesus
para que vivêssemos como corpo. A igreja é o corpo de Cristo. IPMP, que Deus abençoe a vida de vocês. Reverendo Herbio, um grande abraço. Sou um admirador da sua caminhada e do seu ministério. IPMP, vejo essa igreja com grandes possibilidades de crescimento e maior desenvolvimento. E a gente sabe que ela tem generosidade e força suficiente e que cada membro desta igreja possa dar o melhor e que seja para a honra e glória do Senhor Jesus. IPMP, parabéns pelos 69 anos de proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Um grande abraço.